Obrigada por se juntar à Igreja Amor e Vida. É um prazer ter você aqui conosco. Se você deseja contribuir financeiramente, a conta da nossa igreja e o CNPJ estarão aparecendo aqui embaixo. Visite-nos em www.igrejaamorevida.com.br. Esperamos que você seja edificado através dessa mensagem. Eu vou dizer para vocês, antes da gente começar, um tema que eu tenho para hoje à noite. Você quer saber? O Senhor disse comigo para compartilhar com vocês hoje, debaixo desse tema: aumente a sua expectativa. Diga para quem está do seu lado: aumente a sua expectativa. Mais uma vez, diga: aumente a sua expectativa. Agora coloque a mão sobre o seu peito e fale sobre você mesmo. Diga: aumente a sua expectativa. Olha, fala o seu nome. Quando eu falar 3, você fala o seu próprio nome e fala para você: aumente a sua expectativa, ok? 1, 2, 3. Gustavo, aumente a sua expectativa. Amém? E eu estava lendo em Provérbios no capítulo 23, no versículo 18. Provérbios capítulo 23, versículo 18. Abre lá comigo. Provérbios 23, 18. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz: porque de certo, certamente haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Eu vou ler de novo o que Provérbios diz, 23, 18. Porque certamente haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te louvo pela sua palavra, te agradeço por ela. Eu te agradeço também por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar, experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei, porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra hoje à noite, Senhor, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Olha, eu sei que nós vamos abrir um pouco a Bíblia hoje à noite, então prepara o seu dedo, o seu celular para você ler vários textos comigo. Eu creio em um tempo proveitoso em que a gente vai fluir no ensino da palavra, e o próprio Deus vai responder ao ensino que nós vamos fluir aqui com poder para a sua vida. Então fique muito atento, não se levante para beber água, nem para ir no banheiro enquanto a palavra está sendo ministrada, porque tem algo específico que Deus quer falar para você que você aumente a sua expectativa na sua vida, não só para essa semana, mas na sua vida. Essa não é uma palavra para uma semana, essa é uma palavra para a sua vida. A Bíblia diz em Provérbios 23 que certamente haverá bom futuro e a tua esperança não será frustrada. Eu fiquei pensando sobre esse texto, e eu fiquei pensando que talvez a gente esteja gastando mais tempo em planejar o nosso futuro do que em colocar a nossa esperança em algo sólido, ou criar estruturas para a gente colocar a nossa esperança. Eu sei que de repente você, no final do ano, no último dia da semana, você limpa suas gavetas, você arruma o seu armário, você trabalha na sua casa, você joga os papéis fora, você senta com a sua família para planejar um novo ano. E isso fala sobre o quê? Sobre planejamento para o seu futuro. E muitos de nós, muitas vezes no ano, ficamos sondando aquelas coisas e fazendo novos planos e novos planos. O ser humano foi habilitado por Deus, tem graça divina em você para você planejar. Não é imoral nem ilícito que você planeje, você está habilitado por causa da graça do Espírito Santo em você. É por isso que você planeja e sonha tão alto com tantas coisas da sua vida. Sonhar alto é bom demais, e você deve sonhar alto, amém? Agora veja, talvez a gente esteja gastando mais tempo em planejar o futuro do que colocar a nossa esperança em algo sólido. Eu fiquei pensando sobre isso. Parece que tanto o futuro quanto a esperança falam da mesma coisa. Quando eu penso em futuro, ou quando eu penso em esperança, a nota que eu tenho, ou se eu analisar essas palavras de maneira rápida, pode ser que eu seja empurrado para coisas que virão depois, não é verdade? Você está aqui, e quando eu libero sua vida, duas palavras como essa, futuro e esperança, diga aí para você não esquecer: futuro, diga esperança. Pode ser que imediatamente você seja ligado a coisas que ainda virão e que você não tocou e nem viu nesse momento que se chama hoje. Então, se a gente analisar friamente, é possível que você pense: futuro e esperança são coisas do amanhã, eu nem sei, nem vi, nem sei como é que vai ser ainda. Mas sabe, se você parar para analisar essas duas palavras, você vai conseguir identificar que elas têm uma precisão, ou elas têm uma definição mais específica sobre elas. Friamente você pode pensar: futuro e esperança são coisas do amanhã. Mas quando você estuda a palavra, você consegue ver que no original dessas palavras, no hebraico, porque estão na antiga aliança, você consegue ver que tem precisões, ou tem definições mais precisas, mais específicas acerca dessas duas palavras. Quando eu falo sobre futuro, de fato eu estou falando sobre coisas que virão. Mas quando eu falo sobre esperança, segundo o hebraico, na palavra, eu estou falando sobre expectativa.
Veja, quando eu falo sobre futuro, eu estou falando sobre coisas que virão. Quando eu falo sobre esperança, eu estou falando sobre expectativa. Então preste atenção nisso. Futuro, eu falo sobre coisas que virão. Quando eu falo sobre esperança, eu estou falando sobre expectativa. Diga aí para você não esquecer, diga futuro, coisas que virão. Diga esperança, expectativa. Então, se eu compreendo, segundo essa ótica que a palavra quer nos ministrar hoje à noite, eu posso entender, e na minha versão, como o pastor Douglas disse, né, na minha versão, Gustavo, revista e corrigida, eu posso dizer para vocês que o futuro fala sobre algo que vem, mas a expectativa é o que vai te alimentar enquanto você aguarda esses dias que ainda virão sobre a sua vida. Deixa eu melhorar isso aqui. Enquanto o futuro fala sobre as coisas que virão, expectativa é o alimento que vai te manter saudável no processo enquanto você espera essas coisas se manifestarem na sua vida. Agora veja, é possível que você saiba muito bem planejar, mas não consiga ficar de pé no processo até que o futuro chegue até você. E todos nós que estamos aqui ainda não chegamos no futuro. Nós estamos caminhando para Ele. Tem uma palavra que Deus disse ao meu respeito e que me cerca sempre, que eu não estou onde eu estava quando eu cheguei, mas que eu também ainda não, eu não sou mais quem eu era quando eu cheguei, mas eu ainda não estou onde eu quero chegar, onde Deus tem para mim. Então eu estou aonde? No meio. Eu estou no processo da vida. Eu estou, a cada passo que eu dou, eu estou caminhando para o meu futuro. Se eu não consigo perceber qual é a direção que Deus tem para mim, na palavra dele, ao meu respeito, para eu entrar no futuro que Deus tem para mim, eu posso me perder. E ainda que você saiba que Deus tem planos excelentes para você, porque a Bíblia diz que os planos de Deus são mais altos do que o seu. Os planos de Deus são mais nobres do que os seus, são mais excelentes do que os seus. Então eu quero te dar uma boa notícia: Deus tem planos excelentes para você e para a sua casa. Sabe, mas é possível que alguém que saiba que Deus tem planos excelentes não consiga ficar de pé para esperar esses planos se manifestarem na vida deles. E eu sei que muitas pessoas começam bem a carreira, mas evangelho não é sobre começar, é sobre completar. Eu conheço inúmeras pessoas que vêm à igreja, que levantam a mão e que começam bem entusiasmados, e que na primeira semana e na segunda estão rindo, estão dançando, mas na terceira a mão já está pela metade, na quarta semana já nem levanta mais a mão, e o bico já está desse tamanho. Por quê? Porque as coisas não estão acontecendo como elas querem que aconteça. Deixa eu dizer, Deus tem planos excelentes para você, e não é porque as coisas parecem que não estão do jeito que você quer, que Deus não está trabalhando. Deus não dorme, Deus não para de trabalhar. Enquanto você está sentado agora, Ele inclusive está de pé, liberando coisas ao seu respeito, dando ordens ao seu respeito, trabalhando ao seu favor. O problema é que as pessoas elas sabem o plano que Deus tem, ou elas vislumbram o plano que Deus tem, mas elas não gastam tanto tempo com esperança como gastam com planos. E aqui tem um problema. E nós que somos uma igreja da fé, quem é da fé aqui diga aleluia, não podemos invalidar a mensagem da esperança, porque esperança é um alimento da fé. Sabe, eu sei que quando nós ensinamos sobre fé, e eu sou um professor na nossa escola bíblica aqui na igreja, que não é da igreja, ela está na igreja, mas é para todo crente, amém? Quando eu ensino a matéria Alicerces da Fé, eu ensino Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, que a fé é o firme fundamento, ou o contrato, o selo, a escritura, a garantia das coisas que você espera e a prova das coisas que você ainda não viu. Então diga comigo, a fé é. Quando nós falamos sobre fé, nós não estamos jogando para o futuro, porque segundo a fé, eu já possuí, já aconteceu. Mas depois que eu agarro pela fé, a esperança ou a expectativa vai me manter nessa posse. Quem está aqui? Então, uma mensagem não invalida a outra. De fato, escuta o que eu estou dizendo. De fato, quando eu falo sobre fé, não vou esperar, porque eu possuo agora. Mas sem expectativa, eu posso me manter fraco no processo da espera. E você vai ter que esperar coisas se manifestarem na sua vida. Ainda que você tome posse pela fé hoje de coisas, isso você tomou no reino do Espírito. E aí que as pessoas falham.
Porque elas estão dizendo: ei, essa palavra não funciona. Por que não funciona? Porque eu já declarei, eu já confessei, eu já celebrei, eu já dancei, eu já peguei pela fé, mas ainda não aconteceu. Então deixa eu dizer uma coisa para você: aumenta a sua expectativa no processo. Porque se você tiver com alta expectativa, você não vai estar pensando que ainda não aconteceu. Você vai continuar no mesmo estado, até que você complete aquilo que Deus chamou você para fazer nessa terra. Não desista do que Deus começou a fazer em você. A Bíblia diz que Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou na sua vida. Se Ele é fiel, por que você quer ser infiel? Então a fé e a esperança são amigas, elas não são inimigas. Agora veja, talvez você gaste muito tempo com planos para o futuro. No futuro eu vou fazer isso, no futuro eu vou fazer aquilo, no futuro eu vou fazer aquilo outro, no futuro eu vou ter isso, no futuro eu vou ter aquilo. Mas a expectativa está sendo colocada onde? Porque se você, por exemplo, coloca expectativa no dinheiro, ela se frustra. Provérbios 23:18 diz que certamente você terá um bom futuro, e a sua esperança não falhará. Então, tão importante enquanto você ter futuro, é você ter uma esperança de pé, que não está quebrada. As duas coisas estão andando juntas. Agora pode ser que tenham pessoas que coloquem expectativa no dinheiro, no favor dos homens, em promoções humanas, em promessas humanas. E aí, porque as coisas não acontecem do jeito que as pessoas planejaram, então a esperança se quebra. E aí as pessoas vão dizer assim que a fé não funcionou, ou que a palavra não funciona, mas na verdade a expectativa abaixou, porque a palavra permanece a mesma, ninguém altera, ninguém muda, ninguém invalida essa palavra. Esse é o selo, não é que alguém vai tentar fazer alguma coisa, está feito. Jesus não vai descer de novo e morrer na cruz de novo para tentar te abençoar, você já é abençoado. Então por que isso aqui não está completo? Aumenta a sua expectativa até que isso seja pleno na sua vida. Quando algo não está completo, não significa que Deus não fez, significa que ainda não chegou, você não entrou no que Deus planejou. Mas até que você até que aquilo se manifeste para você de maneira física, aumente a sua expectativa. Agora veja, abra comigo Salmos, no capítulo 89. Tem um aleluia ali, quem dá mais? Salmo 89, versículo 4. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu sei que no telão tem, mas nós vamos estudar um pouco. Salmo 89, verso 4. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz que para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Vou ler de novo: para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Deixa eu dizer, a Bíblia está falando sobre uma aliança, sobre um pacto. A Bíblia está falando sobre algo que foi estabelecido de Deus em Jesus, e que isso alcança você por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Quando a Bíblia fala sobre estabelecer a tua posteridade, está falando sobre a descendência daqueles que vieram depois de Jesus. Quem é que veio depois de Jesus aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. A Bíblia está declarando: olha, eu estabelecerei, ou eu vou deixar de pé a tua posteridade e o teu trono de geração em geração. Trono fala sobre reino, ou seja, o reino de Cristo está sobre a nossa vida. Você não está mais no império das trevas. Tem uma aliança de pé que te tirou do império e te trouxe para um reino. E no reino não tem sofrimento, no reino não tem economia como tem na democracia. No reino o rei enriquece por demandas, pela sua boca, por decretos que ele dá. No reino coisas e favores acontecem, não é por democracia, por voto. Favores acontecem por decretos. Um decreto do reino foi dado ao seu nome, à sua vida. E tudo que você precisa entender, que essa aliança que foi estabelecida em Cristo, ela alcança você hoje e até a sua posteridade. Por que você está falando sobre aliança? Porque eu quero colocar a sua esperança num lugar sólido. Onde é que você tem que colocar a sua esperança? Na aliança. Que aliança é essa? A aliança que Deus estabeleceu com você por meio de Jesus Cristo. Porque se você não tem a sua esperança bem estabelecida nessa aliança que Deus fez com você, que é a igreja dele, então a sua esperança pode ser quebrada. E ainda que você vislumbre
planos divinos, e ainda que você chegue num culto como esse de hoje, em que o Espírito Santo já falou, que abriu caminhos para você, você começa a dançar enquanto o Espírito Santo está falando, mas quando você sai e vai procurar os caminhos, o diabo está lá: oi, tudo bem? Vim te ver. E o diabo fala assim: olha, quero resistir você essa semana. E você diz: uai, mas acabei de receber uma palavra que Deus abriu caminhos, e agora o diabo já está aqui querendo fechar caminhos que Deus abriu. Não, nessa hora em que você se depara com Satanás, sabe o que você faz? Você nem vai lutar contra ele, porque você já é mais que vencedor. Você só vai dançar na frente dele para o Senhor, porque ele vai entender que você já recebeu pela fé aquilo que a palavra disse ao seu respeito. E nenhuma circunstância que se levanta contra a sua vida vai te parar em alegria, em fé, em esperança, porque você não está firmado no que o diabo está querendo promover, ou no que ele disse ao seu respeito, ou nas portas que se fecharam. Você está firmado em uma aliança de sangue. Alguém que foi derramar, que veio à terra, que se esvaziou da sua glória e que derramou sangue por você. Não foi uma coisa corrompida, não foi alguma coisa corruptível que veio aqui pagar o preço por você. Não foi uma coisa, foi uma pessoa que derramou um sangue real. Para quê? Para que esse sangue fosse um selo da nova aliança, que enviou o Espírito Santo para fortalecer você quando o diabo se levantar, ou nos processos da sua caminhada, até você chegar na plenitude do que Deus tem para você. O Espírito Santo foi enviado, o sangue foi derramado. Para quê? Para você se lembrar no meio das adversidades: a minha esperança está no Senhor, é nele que eu espero, ele é a minha aliança, ele é a minha força, ele é o meu socorro. Agora, se nós não aprendemos sobre isso, nós confiamos em carros, em cavalos, como o salmista disse. Você não tem base para colocar a sua esperança, e muitos nem falam sobre esperança, mas esperança é bíblica. Veja, é possível que alguém tenha um grande plano, mas se perca nele. Abra comigo Salmo. Você já está em Salmo, tem um aleluia ali. 78, volta um pouquinho a sua página aí. Aleluia. Salmo 78, versículo 4. Salmo 78, versículo 4. Quem achou, diga amém. No versículo 4 a Bíblia diz: não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. A gente vai continuar lendo, mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Olha a importância da gente olhar para a geração passada e ser grato pelo que a geração que veio antes da gente fez e construiu. Eu vejo um monte de meninos da minha idade pregando nas igrejas, dizendo que o que foi ensinado, o que foi falado, o que foi feito, aquilo era besteira, religião. Sabe, nós estamos de pé aqui porque alguém começou a pregar para a gente. A gente pode dizer: mas eles não tinham uma igreja preta, nem bem iluminada, nem com som como nós, mas tinham fé para gerar filhos como a gente. Se a gente não é grato por quem começou, nós interrompemos o fluxo divino, porque Deus trabalha de geração em geração. Então não tem ninguém na face da terra que tenha pregado o Evangelho, ainda que você hoje, com o conhecimento da palavra que alguém tenha por aí, e pense assim: olha, isso não está bem em linha com a palavra que eu creio. Ok, mas não tem ninguém, ainda que não esteja totalmente certo, nenhum de nós está totalmente certo, que a gente fale assim: não, você foi um inútil levantado. Não, todo mundo que foi levantado por Deus foi para um propósito. Se alguém não conseguiu estabelecer uma igreja como a sua, conseguiu estabelecer um filho como você. Agora, o que eu vejo é um monte de gente, e eu vi, inclusive, eu estava ministrando em São Luís Maranhão, e eu tive a graça de ministrar na mesma conferência. Eu fui pregar numa conferência de fé lá, e estávamos eu, Luciano Subirá e a Lúcia Veras, e o pastor Cícero Veras na mesma conferência. E o Luciano Subirá estava falando sobre isso, de que a geração de hoje está olhando para os pais, para os nossos pais, e desvalorizando. Não, eles não sabem o que fizeram. E qualquer menino da minha idade quer ensinar todo mundo agora a ser crente, mas sabe, eu fui ensinado, por isso eu tenho chegado até aqui. Por quem talvez não sabia muito bem o que fazer com o conhecimento da palavra, mas tinha um coração tinha um coração derramado para o Senhor, é uma entrega intensa no Senhor. Então, nos níveis em que a gente pôde receber, nós recebemos, e aquela geração gerou filhos como a gente aqui.
Alguém pode olhar você pode olhar para o seu passado e pensar assim: eu quando me converti na igreja errada, aprendi tudo errado. Ei, mas você hoje é tão forte por quê? Porque alguém gerou você. E sabe de uma coisa? Eu olho para os meus pais, e graças a Deus por eles, mas eu consigo ver que eu vivo coisas que eles não conseguiram viver. E eu não estou desmerecendo eles, nem desfazendo o valor que eles têm. A propósito, eu acredito que o filho deve ser melhor que o pai. Quem está aqui, diga aleluia. Porque se o João Pedro ficar subjugado a quem eu sou, ou ele produzir, ou fizer em Deus, eu não estou dizendo comparar ministerialmente, não é isso que eu estou dizendo, mas ele não viver coisas maiores do que eu estou vivendo, eu não fui um bom pai. É ou não é, gente? Então é importante que a gente entenda essas coisas, de que a geração antiga estabeleceu coisas no nosso coração, e a Bíblia diz que nós temos que, isso não é saudosismo. Tem pessoas dizendo que a gente não pode falar do passado, mas a Bíblia diz que nós temos que contar para a nova geração o que nós vivemos no passado. Nós temos que inclusive fazer cultos, onde a gente possa cantar músicas que cantávamos no passado. Quem concorda comigo? A gente tem que ter momentos, não é viver na mesma unção que operava lá, porque de fato é de glória em glória. Hoje tem que ser muito maior do que aquilo que a gente começou lá. Porque a igreja de Atos, alguém pode olhar para a igreja de Atos e falar assim: uau, que igreja maravilhosa. Pois a gente devia estar em algo muito maior do que a igreja de Atos, porque nós já mudamos muito, avançamos muito daquele tempo para cá. É de glória em glória, diga comigo, glória em glória. Sabe quando nós cantamos uma música da harpa em linha com a palavra? Quem sabe o que eu estou dizendo, diga amém. Deve gerar alegria no nosso coração. Quando a gente canta uma música que talvez não faça parte do nosso estilo contemporâneo de ser, a gente deve ter alegria em cantar essas coisas. É bonito a gente falar para as pessoas que estão chegando na igreja: olha, nós cantávamos músicas assim, 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 nós pregávamos dessa maneira, naquele tempo Deus fazia dessa maneira, e agora Deus vai fazer algo dobrado. Porque quando Eliseu viu Elias subindo, e a Bíblia diz que a capa de Elias foi descendo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Eliseu não sabia que ele ia ser o substituto. Não houve uma promessa: olha, você vai ficar no meu lugar. Não, ele serviu porque ele se ligou pelo Espírito. Agora, quando ele viu a capa caindo, ele não pegou aquela capa e falou: agora eu vou fazer o meu próprio ministério. Ele disse: ao Deus de Elias. Ele disse: é sob essa unção que me alimentou até agora. É a partir dessa unção que eu vou caminhar na sua medida, e não no que eu tenho sonhado em como fazer igreja ou como ser cristão. Tem pessoas, irmãos, que têm tanta raiva, tiveram tantos problemas no passado. Eu sei que de repente pessoas do seu passado causaram problemas para a sua vida, mas você tem que se agarrar em alguma coisa que você foi abençoado. Porque por causa de uma porta que foi aberta para você, você se converteu. E ainda que você não fizesse proezas em Deus e nunca tivesse crescimento ministerial, você foi salvo. Você não vai para o inferno. Você é grato por aquela porta que se abriu para você? Agora veja o que a Bíblia está dizendo aqui. Deixa eu voltar para a minha pregação. Quem está aqui, diga amém. No versículo 78, no versículo 6, a Bíblia diz assim: a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Então veja, nós contaremos os que as gerações passadas fizeram, nós contaremos para as novas gerações. Para quê? Para que esses filhos novos que ainda vão nascer, a fim de que essa nova geração conheça Deus e se levante, e por sua vez os referissem aos seus descendentes, falassem também aos que virão depois deles. Então a gente vê Deus trabalhando de geração em geração. Você está aqui porque vem alguém depois de você. A sua história vai marcar alguém que você nem conheceu ainda. O seu nome vai chegar em cidades que você nem pensou pisar. A sua casa, a sua família, o seu casamento vão tocar pessoas na sua cidade, no seu bairro, na sua vizinhança, pessoas que você nem sabe que estão te observando, mas estão. Crianças que você viu criança, você vai estar mais velho, aquelas crianças vão crescer e vai dizer: meu sonho era ser como você.
Eu vejo aqui na igreja, irmãos, quando o pastor Eric e o pastor Flávio chegaram na igreja em que nós servíamos juntos, o Dudu era bem pequenininho. Quantos anos ele tinha? 1 ano de idade. E eu me lembro que eu fazia reuniões, a gente é intenso como era hoje, né? Inclusive foi meu pastor que me ensinou a ser intenso na igreja. E ele talvez não pôde me ensinar tantas coisas, mas algumas muito preciosas. Ele me ensinou a ser intenso para o Senhor, gastar tempo na coisa certa. Alguém fala assim, mas você é tão novo, com uma igreja maravilhosa, equilibrada, madura. Eu tive um pai que me bateu forte, pesado, que me corrigiu o tempo todo, e eu fazia bico, porque eu não tinha maturidade espiritual, mas não saía da igreja por causa da... E não pensa que era... Não era nada aliviado, não. O negócio era duro. Mas sabe, o Espírito Santo me manteve ali naquele lugar. E porque eu aceitei a correção, a repreensão, o Senhor começou a liberar coisas para o futuro. Essa palavra já estava escrita para mim. Certamente você vai ter um bom futuro. Amém. E a sua esperança não será quebrada. Agora, se você rejeita a repreensão, você rejeita o seu futuro. Porque alguém que é mais maduro do que você já chegou no seu futuro que você vai chegar. E está vendo que você está pegando o caminho errado. E se você fecha essa porta, você rejeita o seu futuro. E eu sei, irmãos, que tem coisas que pais falam pra gente que só pai entende. Que criança fica, por que não? Por que não? Por que assim? Por que agora? Por que desse jeito? Por que desse jeito? E o pai simplesmente fala assim, por que não? Porque não quero. Porque não é assim, não tem explicação, é pai. E o apóstolo Paulo disse, a Bíblia diz, vós não tendes muitos pais. Sabe por que isso? Nossa geração é uma geração quebrada em esperança, porque é bastarda. Não que não hajam pais na igreja, não existem muitas pessoas que queiram se colocar na condição de filho, porque quando eu coloco na condição de filho, não é só para receber a bênção, mas é para receber a repreensão. Quantos são pais em casa? Você só diz sim ou diz não também? E por que você acha que a paternidade espiritual está aqui só para dizer sim? Então Deus sabe quem é você e tem uma palavra dele para a sua vida. Certamente você terá um bom futuro. Mas para que a sua esperança não seja quebrada, tem um pai colocando você no trilho. E o apóstolo Paulo diz, vós não tendes muitos pais. É possível que você tenha muitos mestres. É possível que você tenha muitos professores. É possível que você tenha muitos profetas. É possível que várias unções toquem a sua vida, mas pai é um só. Quem está aqui, diga aleluia. E se o pai serve para orar e para alcançar, no regozijo serve para dar vara também. Eu vim falando sobre isso com João Pedro. Eu disse, João Pedro, Provérbios 23 inclusive está dizendo que eu devo repreender você com vara. Ele disse, com vara, pai? Está na Bíblia. Agora, muitos querem ser filhos, mas quantos querem a vara? Fala, não, mas nós estamos na graça. Na graça não tem vara. Engraçado. Alguém deixou de ser ovelha? Porque ovelhas continuam sendo puxadas com vara. A diferença é que nós que somos espirituais, a vara nos consola. A tua vara e o teu cajado me consolam. E quando eu aceito a vara, eu me preparo para o banquete. Quem está aqui? Eu acho que esse culto está virando um culto de submissão e autoridade. Vamos ver outro texto. Salmo 78. Volta para lá comigo. Salmo 70. Eu estava dizendo sobre Dudu. Deixa eu só terminar de falar sobre Dudu. Ele estava com 1 aninho. Eu me lembro que a gente fazia muitas reuniões na igreja. E toda reunião que a gente começava, olha, tem um levita por aí, hein? Tenho certeza que esse vai cantar. Obrigado, Ale. Olha que coisa linda. Nosso chefe vai cozinhar todos os dias na conferência para a nossa equipe de ministros aqui na igreja. É cada prato que eles fazem, irmãos, coisa maravilhosa. Olha. E eu me lembro que eu ficava orando e eu tinha mania. Eu não sei se você é assim, mas eu sou do fogo. Tem um do fogo. Vocês são geladeira, irmãos? E até quando eu oro, eu já bato o pé. A ordem é para marchar.
Eu cheguei lá em São Luís para pregar, puseram um teaser da conferência, puseram do Luciano Subirá bem bonito, ele ensinando a palavra, dos outros também, comigo pegaram um negócio assim, a ordem é para marchar. Aí quando eu cheguei lá, já estavam esperando, quem é o pastor que vai fazer a gente marchar? Falei, meu pai. E aí, eu me lembro que a gente orava, dava as mãos e começava a bater, e eu comecei a perceber que o Dudu sempre participava daquelas orações, e quando eu vi ele estava assim com o pé, não era? E o desejo dele era o quê? Era ser como eu. Hoje ele está com 15, 16. Está maior do que eu, né? Faz tudo na igreja, irmão. Se eu der o microfone agora para ele pregar, ele vai pregar. Seguindo os passos. Ele tem pais maravilhosos, mas ele me tem como pai espiritual. Seguindo, assim como vários outros testemunhos que eu tenho para contar. Então é importante que a geração que vem, pequenininho, e hoje eu vejo ele, eu falo, o que é isso? Ele era bem pequenininho, ele atravessava a rua, a pastora Érica trabalhando no salão, até tarde às vezes, e os meninos queriam ir para a igreja, e atravessava a rua com eles, eles iam sozinhos para a igreja, e ficavam no culto, prestando atenção direitinho, bem pequenininho, e a gente não pode desprezar os pequenos, porque eles estão olhando para que tipo de vida cristã a gente tem e carrega. E a gente tem a obrigação de contar para essa geração. Aqui, cadê o Zé Henrique, que pregou aqui na nossa série Ambiente de Milagres? Onde o Zé está servindo hoje, eu vi ele por aí. Está servindo ali. Pregou aqui Ambiente de Milagres. Ele tinha 4 anos ou 5 anos de idade quando nós éramos líderes de jovens. E ele olhou para a Shirley, que era a nossa líder de jovem na nossa igreja. E ele disse assim para ela, eu quero uma oportunidade porque eu tenho uma palavra. Ele tinha 4 ou 5 anos, 7 anos de idade ele tinha, e disse que tinha uma palavra. Ele ensina na nossa escola bíblica, ele tem 22, Lourdes? 22 aninhos, um menino maravilhoso, tem a palavra dentro, crescendo, amadurecendo. Você entende por quê? Porque a gente contou para ele, e deixa eu dizer, a medida com eles é mais apertada, viu? Dudu, Zé Henrique, eu pego assim com eles, ó. Não deixo passar nem o ar. Porque eles estão desde pequeno caminhando com a gente. Quem está aqui, diga aleluia. E eles estão crescendo. Então é importante que você entenda que você fundamentar a sua esperança na aliança vai fazer bem para você, mas para a próxima geração também. Agora veja aqui onde eu quero chegar, no versículo 8 de Salmo 78, versículo 8. Alguém está sendo abençoado aqui hoje à noite? Salmo 78, versículo 8, a Bíblia diz: e que não fossem como seus pais. Olha aí, geração obstinada e rebelde. Por quê? Geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. De quem está falando? Está falando daquele povo que morreu no deserto, saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Porque eles não tinham esperança fundamentada na aliança, em alguma aliança. De fato Cristo não estava lá, mas Deus já tinha feito aliança com eles. Existem várias alianças que foram feitas, inclusive quando Deus enviou Moisés para tirar eles do Egito, uma aliança foi estabelecida. E eles não só ouviram sobre uma aliança, eles viram o mar se abrir, eles viram um pão quentinho descer do céu. Você nem vai na padaria, o pão cai no seu colo. O Nike durava 40 anos. Veja, que coisa maravilhosa. Mas eles invalidaram, a Bíblia chama eles de geração obstinada e rebelde. Por quê? Porque não colocavam esperança no lugar certo. Eles queriam entrar na terra prometida de qualquer jeito, mas ninguém entra na terra nova de qualquer jeito. Você já pensou sobre uma casa nova? Quem aqui já pensou sobre uma casa nova? Amém. Quando você pensa sobre uma casa nova, você pensa sobre naquela casa nova com móveis velhos? Você pensa assim, quando eu mudar para aquela casa nova, vai ser tudo novinho. Porque você não quer mudar de qualquer jeito. E por que alguém quer entrar na terra que Deus tem de qualquer jeito? O que vale mais para Deus, uma casa nova ou um projeto espiritual que Deus tem para você? Se você não entra numa casa nova de qualquer jeito, você não entra no propósito de Deus de qualquer jeito. E para entrar tem que estar como então? Bem fundamentando a sua esperança na aliança. Eles saíram do Egito, eles foram para a terra prometida, eles estavam no deserto caminhando para a terra prometida, mas eles não tinham esperança na aliança. De modo que quando Moisés subiu no monte para falar com Deus, eles estavam se prostituindo lá embaixo. Porque a esperança deles estava no benefício, mas não no Deus que provoca os benefícios.
Sabe, eu tenho expectativa de receber coisas nessa terra, porque eu sei que Deus preparou essas coisas para mim e para você aqui nessa terra. Mas eu tenho expectativa antes do Deus que provoca essas coisas na minha vida. Porque quando essas coisas falharem, a minha esperança está de pé. Se por acaso eu sair amanhã e o dinheiro que eu espero não chegar, Deus já chegou. A minha esperança está nessa aliança, e o sangue não vai ser invalidado. Ninguém pode invalidar o sacrifício de Jesus na cruz. Alguém pode fechar uma porta na sua cara, mas ninguém pode dizer o sangue não valeu, porque o sangue foi válido e foi derramado de fato, e ninguém pode quebrar essa aliança. É uma aliança inquebrável. Agora, o que aconteceu com esse povo? Eles tinham uma grande promessa, mas não tinham onde colocar a esperança. E aí tinha um problema. Agora vá comigo para Hebreus no capítulo 6. Aleluia. Livro de Hebreus, vai lá comigo. Hebreus, no capítulo 6, no versículo 19. Hebreus, no capítulo 6, no versículo 19. Aleluia. Quem achou, diga amém. Eu vou ler só o 19, vou contextualizar para vocês. A Bíblia diz: o qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Diga assim: âncora da alma. Do que o escritor aos Hebreus está falando? Está falando sobre esperança. Quando eu falo esperança, estou falando sobre expectativa. Ok? Do que ele está dizendo? No versículo anterior, no 18, ele diz: olha, vocês que já estão correndo, eu entendo isso como está no processo. Porque quando eu penso em corrida, eu penso em atleta. E quando eu penso num atleta numa corrida, eu sei que ele venceu a corrida quando ele terminou a corrida. Mas se ele está correndo, ele não chegou ainda no final. E se ele não chegou no final, ele não entrou no futuro que já está proposto para ele. E o que ele precisa no processo? De expectativa alta. De que apesar dos competidores do lado, apesar das regras daquele jogo, ele tem que se manter com alta expectativa e colocar a esperança dele no treino que ele fez, no desempenho que ele teve, na preparação para aqueles dias, de que ele está pronto para romper os limites, a barreira final e chegar lá no lugar da vitória, levantar o troféu dele no pódio, no lugar de primeiro lugar. Então aquele atleta que treinou, que se subjugou a sua carne, se preparou, ele vai com alta expectativa para aquele atletismo. Mas se ele está correndo, está falando sobre processo, não está falando sobre futuro. Mas a Bíblia diz que já que você está correndo para o seu futuro, lança a mão da esperança. Por quê? Porque ela é a âncora da sua alma. Quando eu penso em âncora, eu penso em navio. Mais alguém ou só eu? Não tem como pensar em outra coisa a não ser no navio. E para que serve uma âncora no navio? Se você não jogar âncora no mar, o navio não para, ele fica à deriva. E tem muitos crentes à deriva na vida porque não tem uma âncora, não tem a esperança como âncora da vida. Então a esperança vai colocar limites na sua alma, porque a sua alma vai dizer para você: não funcionou, não vai acontecer, não é desse jeito, a palavra não funciona, eu já tentei e não deu, o diabo está me resistindo. Mas se você tem esperança na aliança como âncora, você limita a sua alma. E ainda que as circunstâncias se levantem, você diz: já aconteceu, eu posso tudo naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu nem vou me preocupar, porque Deus já me abençoou. Eu sou mais que vencedor. Ele é bom em todo tempo. O que você precisa para o seu barco da vida não ficar à deriva? Jogar a âncora da esperança nesse mar, nessa terra. Lança a âncora. A esperança vai dar limites para você. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: não só a esperança é bíblica, como Deus é um Deus de esperança. Quando eu estou falando sobre esperança, eu estou falando sobre expectativa. Qual é o tema da mensagem hoje à noite? Diga mais uma vez. Eu tenho certeza que do começo da palavra para cá, a sua expectativa já aumentou. Porque eu estou lançando a palavra de Deus sobre a sua vida. E quando você tem onde colocar a sua expectativa, você tem como se levantar. É como se eu tivesse jogado nesse chão hoje e eu visse uma criança como essa que veio aqui na frente, eu tentasse dar a mão para ela me levantar, ela poderia me levantar? Não, porque ela não tem estrutura para me levantar. Então pessoas que confiam em coisas terrenas, naturais, e colocam a mão e tentam se levantar baseado em coisas naturais, não conseguem se levantar. Mas quando alguém coloca a mão em algo que é maior do que ele mesmo, então ele fica de pé. Então quando você coloca expectativa na palavra, então você fica de pé. E é isso que está acontecendo aqui hoje à noite. Você chegou aqui com várias coisas para resolver, mas a palavra está sendo lançada, você está
tendo consciência de uma aliança que foi estabelecida para sempre com você e com a sua posteridade. Você pode ter chegado aqui caído, debruçado, de joelho, clamando por socorro divino, precisando de um favor imediato, mas à medida que essa palavra está saltando em você, você está sendo levantado por dentro, você está sendo animado por dentro. Você pode ter chegado aqui abatido, mas o apóstolo Paulo disse: eu também estava abatido, mas eu tenho certeza, ele diz, que o homem, ainda que o homem exterior, aqui de fora, esteja desgastado, o homem interior contudo se renova dia após dia. Por quê? Porque a minha esperança está em Deus. Ele é um Deus de expectativa, Ele tem expectativas ao meu respeito, e certamente eu terei um bom futuro. Romanos, vai para lá comigo. Aleluia. Me parece que o Espírito Santo está trabalhando. Romanos 15, 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Que oração? Romanos capítulo 15, versículo 13. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz que o Deus da expectativa, é isso mesmo? O Deus da esperança ou da expectativa vos encha de toda alegria e paz no vosso... Que coisa linda, veja aqui: para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Espírito Santo tem poder, ele tem poder dele não só para você falar em línguas e para ser revestido para algumas áreas, tem poder inclusive para você colocar a esperança no lugar certo. Tem um poder sendo liberado para você confiar, para você esperar em Deus. Alguém pode dizer: mas eu estou aqui, ó, a água está pela garganta, já estou quase me afogando. Não, tem um poder agora saindo para você, te socorrendo nesse lugar. Você não vai se afogar. Você cantou: se eu passar pelas águas não me afogarei, se eu estiver no fogo não me queimarei. Deus abre o caminho, eu nada temerei. O que é isso? É poder do Espírito Santo levantando você para você não se afogar nesse rio que quer parar você. O rio, o mar não parou o povo que saiu do Egito. O rio não parou o povo que estava com Josué para possuir a terra prometida. Esses rios também não vão parar você. Você pode todas as coisas nele, confia nele. Agora eu acho lindo que ele diz também que o Deus da expectativa, que o Deus da expectativa te encha de alegria e paz enquanto você crê. Então um crente que aumenta a sua expectativa, ele não crê na pressão ruim na unha. Estou crendo por contas pagas essa semana. Ele está. A propósito, você riu essa semana? Ou você só fez bico, dizendo: Deus não está me vendo? Ele está vendo e falando assim: faça alguma coisa para mudar essa situação, porque o que eu tinha que fazer eu já fiz. Inclusive enviei meu filho e dei essa palavra para levantar você. Coloque seus olhos no lugar certo, coloque a sua esperança em algo sólido, e saia desse abismo, sai desse mar de solidão. Estou lembrando a música da Cassiane: Deus não te fez para isso, para viver na escravidão. Olhe para o céu, olhe para o céu. Que coisa boa a gente saber das outras músicas, né? Vira a pregação, tá vendo? Você já riu essa semana? Eu conheço crentes que estão... Nem a jumenta chupando limão é tão feio como esse crente. Uma vez eu nunca morei no sertão, mas eu tive uma professora que morou no sertão me ensinando sobre fé. E ela disse que lá no sertão, na seca, que só tem cacto, quando o jumento vai procurar água, ele vai tirar água da onde? Do cacto. Quem sabe que cacto tem espinho desse tamanho? Quem queria beber água num lugar que tem um espinho desse tamanho? E sabe como ele faz? Ela me ensinou dizendo que quando ele ia beber água, para ele não sofrer, ou para ele vencer aqueles espinhos, ele abria o beiço. Ele ia comer, ele ia pegar o cacto com o beição aberto. Ele estava o quê? Rindo para os espinhos não tirarem o prazer da água que estava dentro. Eu sei que tem espinhos aqui embaixo, mas se você rir, você vai com prazer possuir os benefícios dessa vida aqui na terra. Você sabe que eu tenho um celular que alguém está me mandando mensagem essa hora, não deve ser crente. Eu não tenho ninguém que eu conheça, eu não conheço gente que é ímpio, assim, para ter meu WhatsApp. Ah não, é a Fênix. Alguém mais tocou o alarme? O que eu quero dizer para você? Que quando eu olho para ele abre. Chama Face ID. Na minha versão é ID. Face ID. Para você entender. E quando eu olho, tudo desbloqueia, né?
Eu tenho aplicativos aqui de conta, por exemplo. E quando eu fui colocar a senha para a conta, ele me disse assim, não, você pode marcar o seu rosto. E quando você apontar o celular para o seu rosto, a senha, a conta vai abrir. Então, quando eu tive que posar para o meu rosto ficar gravado, sabe como eu posei? E sempre que eu tenho que abrir a minha conta, porque às vezes eu estou na fila do mercado como você, e eu estou aqui na igreja 10 para meio-dia, e a minha esposa maravilhosa me chama no WhatsApp e fala assim, compra lanche, compra açúcar, compra sal, compra feijão, compra arroz, compra lanche das crianças, suquinho, e eu penso, louvado seja Deus. Quando eu estou na fila do caixa, eu vou dar aquela conferida na conta, e alguém pensa assim, ele é louco, porque eu tenho que fazer assim. Porque eu aprendi que a melhor maneira de olhar para a minha conta é rindo. Qualquer lugar que eu esteja, eu posso estar numa reunião, como eu já tive várias vezes, tratando coisas financeiras, e o nosso tesoureiro, o pastor Douglas, comigo, e quando eu tenho que abrir a conta até da igreja, eu tenho que fazer o quê? E as pessoas olham para mim e só abrem com um sorriso. Tem coisas na sua vida que só vão abrir com um sorriso. Se você não está crendo em paz e em alegria, você não está crendo. O que está faltando? Colocar esperança na aliança. Porque quando você tem esperança em Deus, você tem motivos para sorrir. A Bíblia diz que o Senhor fez tantas coisas por nós, que a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de júbilo. Ele mudou a nossa sorte. Se você serve esse Deus que eu estou pregando hoje à noite, você está alegre, você está de bem com a vida. Você acha que isso é coisa para o mundo? É meu feedback. Eu estou amadurecendo, mas eu ainda tenho 36 anos. Eu sei que na minha época eu cantava, estou de bem com a vida, estou de vento em polpa. Eu só não concordo com estou feliz para burro. Porque quando eu era da vida antiga eu até concordaria, mas como eu sou rei e sacerdote nessa terra, não tem como ser burro. Eu estou feliz para inteligente, não é? Agora veja, isso é algo que você tem que cantar. Eu fico impressionado como o mundo quer tirar, quer viver as coisas que a igreja tem que viver. Eu fui pregar em Salvador esses dias, e eu estava lá dizendo, eu estava falando sobre o poder da alegria, e eu estava me lembrando que naquela cidade, um ímpio, inspirado por Satanás, começou a inspirar um mundo que não tem base em nada, a cantar, sabe o que? Alegria agora e amanhã. Alegria agora e depois de amanhã. Essa música fala o tempo todo sobre alegria. E o povo da igreja está como? E o povo no carnaval está como? Alegria agora. São 3 dias. Eles vivem alegres. 4, nem sei quantos dias são aquela maldição. Se 4, 3, 5 dias. Eles ficam alegres o ano inteiro. Porque o futuro, pelo carnaval que ainda vai chegar, nem chegou, eles já estão lá, alegria agora. Falta um mês para o carnaval, já estão como? Segunda-feira à noite, meia-noite começa, alegria agora. Eles vão trabalhar às 6 horas da manhã, mas eles são como? Alegria agora. E o crente está como? Porque o mundo está vivendo uma mentira como se fosse uma verdade. A igreja está vivendo uma verdade como se fosse uma mentira. E o que você precisa entender é que se você tem esperança em Deus, você tem motivos para se alegrar hoje à noite. E você não vai ficar crendo na pressão roendo a unha, você vai crer rindo. Você tem que aprender a rir quando você não está querendo rir. Você não precisa de ver uma piada para rir. Você pode sentar na mesa amanhã do seu almoço com a sua família ou sozinho, se você não tem ninguém para almoçar com você, e ficar Você pode vir para um culto como esse, e enquanto a gente está pregando, as pessoas estão cantando, você pode Você pode também, quando o gerente da conta disser acabou, você diz Alguém pode dizer, está debochando. Não, eu estou me alegrando em esperança em um Deus que certamente já preparou o meu futuro. A gente pode ver a diferença de alguém que colocou esperança na aliança ou em Deus da maneira certa. O que aconteceu quando foi colocado isso? Sabe, se você lembrar da vida de Abraão, quando ele recebeu uma promessa, quando ele recebeu uma palavra de ter uma descendência. Mas quando ele saiu sem consciência de aliança. Ele recebeu a palavra e foi fazer o quê? Foi fazer na carne. Ele foi fazer o filhinho dele na carne, com permissão da sua esposa, o nome dele é Ismael.
Ismael a Bíblia chama de o filho da carne. Sabe o que aconteceu porque ele fez na carne? Ele adiou a promessa por 13 anos. Quanto tempo você está esperando para entrar no que Deus falou ao seu respeito? É porque Ele não quer? Ou é porque você não está colocando esperança no lugar certo? Porque se você quiser usar o seu braço para fazer do seu jeito, você está adiando, interrompendo o fluxo de Deus. Agora, abre comigo em Gênesis, no capítulo 17. Quem está aqui vai dando glória. E quem quer vitória, dá glória. E quem dá glória, recebe vitória. Gênesis, capítulo 17. Eu sou pentecostal. Uma vez eu fui numa vigília que a moça cantava assim: eu sou pentecostal, eu sou pentecostal, eu sou pentecostal, eu sou pentecostal, eu sou... Não enjoa não, eu sou pentecostal, eu sou pentecostal. Quando eu canto, quando eu oro, o diabo passa mal. Boa, não é? Eu amo, vocês não gostam não? Eu ia nos mantos, irmãos, que eu nem entendi o que estava cantando, eu já caía. Quem nunca? O irmão Reagan, Kenneth Reagan, que nos inspira muito aqui dessa igreja, ele diz: é melhor ter uma igreja carnal, né? Não amadurecida para essas coisas, do que uma igreja fria. Porque o carnal você ensina, agora o frio você faz o quê? Ninguém encosta, não esfria também. Gênesis 17, versículo 1. Gênesis 17, 1. Quem achou, diga amém. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Então quando ele saiu, ele fez do jeito dele, porque ele não tinha consciência de aliança. Mas 13 anos depois, Deus apareceu de novo para ele. 13 anos depois, Deus apareceu de novo para ele e disse assim: ei, vem cá, Abraão, você tem 99 anos, cidadão. Eu tenho um futuro certo para você, mas presta atenção, eu não preciso do seu jeito para manifestar a minha vontade. Anda na minha presença, porque eu sou perfeito para fazer do meu jeito. Eu não preciso que você faça o filho da carne. Eu tenho um jeito espiritual de produzir esse resultado na sua vida. Então confia, eu tenho uma aliança, estou estabelecendo uma aliança na sua vida. Confia nessa aliança que vai dar tudo certo. Tem pessoas que entraram aqui hoje à noite, que estão nos assistindo pela internet, que estão roendo as unhas, que estão pressionadas, que estão com medo das notícias, que estão preocupadas com amanhã, que não conseguem nem dormir. Deus está dizendo: eu tenho uma aliança com você. Confia na minha aliança, tira a sua mão e deixa eu fazer do meu jeito, porque eu sou Deus e você não. Agora veja a diferença. Antes ele não tinha conceito de aliança, foi lá e fez do seu jeito. Depois que a aliança foi estabelecida, Romanos 4, vai para lá comigo, versículo 18, vai dizer como é que ele se comportou. Romanos, capítulo 4. Romanos capítulo 4, eu quero que você veja comigo o versículo 18. Aleluia. Romanos 4, 18. A nossa equipe de louvor pode subir. Romanos capítulo 4. Obrigado, Alê. Quem achou, diga amém. É o mesmo homem. Diga, é o mesmo homem. Antes da aliança, de colocar esperança na aliança, ele fez o filho da carne. Ele fez do jeito dele. Está demorando, eu vou fazer do meu jeito. Quem nunca? Depois que Deus estabeleceu uma aliança com ele, olha o que acontece. Versículo 18. Ele diz assim, olha: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Então, as circunstâncias estavam como? Contrárias. Tudo estava dizendo não, mas ele estava dizendo sim. Por quê? Porque ele conseguia agora colocar esperança na aliança. Ele disse: eu vou continuar crendo, ainda que a esperança... Que esperança é essa? A esperança natural. Por quê? Porque o camarada tinha 100 anos. E o Silvio Santos já disse que a pipa do vovô... Quem está aqui? Você sabe o resto, não é? Então era crendo contra a esperança. E o versículo seguinte diz que mesmo olhando para o seu corpo físico morto,
ele não enfraqueceu na fé, dando glória a Deus. Isso é maravilhoso. Veja a diferença. Antes ele fez do jeito dele. Por quê? Porque não tinha colocado esperança no lugar certo. Mas agora ele permaneceu em fé e não enfraqueceu na fé, porque ele aumentou a sua expectativa. Quando Deus é sua fonte, a sua expectativa é alta. Quando Deus é sua fonte, ainda que a resistência seja grande, você tem algo maior para colocar a sua expectativa. E quando o corpo dele, de 99 anos ou 100 anos, amortecido, dizia não, não vai ter filho, ele se levantava e dizia assim: Deus disse que eu vou ter. E se Deus falou, está feito, vai se cumprir. O que Deus disse ao seu respeito? Não importa que lixo de resistência e problema tem dito para você, aumenta a sua expectativa, não no que as circunstâncias estão falando, mas no que Deus disse a seu respeito. Se Deus disse que é para você, é para você. E ainda que o diabo levante um quadro feio para você, você abaixa esse quadro e diga: ei, Satanás, tira a mão e sai do meu caminho, porque Deus disse. Veja o versículo 20. Versículo 20, a Bíblia diz que ele não duvidou por incredulidade. Então quem duvida é não sou eu que estou xingando ninguém. Não duvidou por incredulidade, versículo 20, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Versículo 21, que coisa maravilhosa, olha. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você coloca a sua expectativa no lugar certo, não é que você está pensando se vai acontecer, você está plenamente convicto. Não tem ninguém que me fale o contrário do que eu já vi em Deus. Pode chegar uma conta, pode chegar o presidente, com todo respeito à autoridade. Se vier alguém aqui e disser para mim que eu tenho que viver algo que Deus não falou que eu tenho que viver, eu não vou aceitar. Querer reduzir a minha fé. Se alguém vier aqui falar para mim, não, que eu não fui chamado para isso, que eu não tenho um chamado ministerial, que o que eu prego é mentira, ninguém consegue tirar isso de mim. Amém. Podem me deixar nu, mas não conseguem roubar a convicção que eu tenho aqui dentro do que Deus falou para mim. Amém. Por quê? Porque não tira. Eu coloquei esperança no lugar certo. Um transplante foi feito. Meu coração foi mudado. E agora tudo que eu sei é confiar em Deus. E ainda que alguém tente, eu me lembro de um tempo em que alguém me proibia de pregar, de dizer na igreja que Deus é bom em todo o tempo. Mas quando eu olho para Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do alto do Pai das luzes, em quem não muda e nele não há sombra de variação. Então eu posso concluir que Deus é bom em todo tempo. E sabe, eu queria respeitar aquela autoridade, e eu subia no púlpito para ministrar a palavra e pensava: não posso falar que Deus é bom, 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 não posso falar que Deus é bom. Mas quando eu abri a boca, Deus é bom. Está escrito. Não tem como tirar a convicção de quem colocou esperança no lugar certo. Eu não estou falando só sobre o que está escrito, mas o que Deus disse ao seu respeito. Ainda que o diabo tenha dito para você: não é para você, não vai acontecer esse ano. Eu estou dizendo aqui para você profeticamente: aumenta a sua expectativa. A sua casa vai receber essa palavra, você vai entrar nela. A sua família vai entrar nessa palavra que Deus disse a seu respeito. Se Deus falou que é tempo de acelerar, pisa nesse acelerador e vai. Porque Deus falou e você tem que aumentar a sua expectativa. Se você está crendo para dias na semana que vem que serão de tratamento especial, aumenta a sua expectativa. Porque se Deus falou, é para você que Ele está falando. Se aposta disso e vai. O que você não pode é negociar a palavra de Deus para ficar com estruturas naturais e humanas. Porque se você faz isso, você está apostatando da palavra e você está duvidando por causa da incredulidade. Mas como ficar livre da incredulidade? Colocando a esperança no lugar certo. A minha esperança está em Deus e a sua.